Estou até foguete, né? Boa noite. Hoje é a 44ª aula, né? A aula 44 do curso Terapia o Caminho Infinito. E hoje nós vamos terminar o capítulo 9, o suprimento. Eu estava explicando a ela que no começo desse curso vinha 25 pessoas, depois começou a vir 15, mas é assim mesmo, né? A informação pega, mudar não é fácil, precisa ler 3, 4, 5 vezes o Caminho Infinito, precisa ler o campo da Aline McTaggart, precisa ler o universo autoconsciente do Amit Goswami, precisa refletir a respeito, precisa compreender a questão do crença em dois poderes, no bem e no mal. Isso o Joel explica, porque não é só o Caminho Infinito, né? É o trovejar do silêncio, é o a cura pelo espírito e o praticando a presença. E outras indicações que eu faço nas aulas e palestras, né? Então a gente começa a entender que existe um poder interior, o acesso à onipresença através da minha consciência, através de uma paz em mim que eu aprendo a cultivar. Aí aquilo começa a curar minhas emoções e os meus problemas. É exatamente isso que o Joel trata, que o Joel compreendeu, que ele ensinava, que ele aplicava e que ele vivia em si intensamente. É lógico que ele levou metade da vida dele para estudar e aprender como é que desenvolvia essa consciência. E não depende de tantos livros, depende de compreender o abandono da crença em dois poderes. É lógico que foi conflitante para mim também, quando eu entendi que pedir não levava a nada, pedir emanava carência. Então a gente fica rezando, pedindo para um Deus em algum lugar que um dia vai me ajudar, e a coisa não acontece nunca, e as pessoas nos confiam. Porque quando vai estudar mecânica quântica, o que acontece? A gente compreende que a emoção cria a realidade. Então você vê alguns palestrantes sérios de mecânica quântica, ou o próprio Amit Goswami, que é quem lidera no planeta o movimento ativismo quântico, que ele instituiu o Brasil como sede mundial do ativismo quântico, a coisa ainda não pegou, né? Eu acredito que esse meu trabalho vai ajudar o trabalho dele também. Mecânica quântica explica que a nossa emoção cria a realidade. Então como é que eu vou confiar num Deus que é interno, que foi isso que o Cristo disse, o reino está dentro de vós, vós sois deuses? Só que isso aí não se explica, põe debaixo do tapete, tampa, põe cimento em cima, e na igreja ninguém pode levantar a mão, fazer essas perguntas, porque não vai ter explicação. Então é no emocional, né? A questão campo unificado, que tudo permeia e manifesta os átomos, a minha emoção faz parte desse campo unificado. Então tudo que eu penso e sinto, eu crio como experiência para mim. Então se eu tenho carência, negatividade, raivas, problemas, mágoas, dúvidas e medos, eu trago mais da mesma experiência para mim. Então quando eu começo a entender esse assunto, eu começo a refletir, começa a curar o emocional da pessoa. Começa a libertar ela das crenças limitantes. Aí ela começa a refletir sobre onipresença, onipotência, onisciência e onibenevolência. Então Deus existe mesmo. Então se Deus é tudo isso, o mal não existe. O mal é criação da mente humana, do comportamento humano. Então a pessoa que habita o esconderijo do Altíssimo, que nem fala o Salmo 91, e no canalzinho lá no YouTube do Regis Brother, ele está fazendo as traduções dos áudios originais do Joel. Depois se eu não te passei o link, depois eu te passo. Então a gente já começa a estudar o material do Joel e olhar aqueles áudios, a gente já começa, peraí, então tem saída, tem solução. Porque eu começo a sentir segurança nas minhas emoções, eu vou cultivando isso, e dali um tempo isso começa a se refletir, porque tudo que acontece no externo é manifestação do interior da pessoa, do conteúdo emocional, da psique dela, do inconsciente dela. É por isso que o Jung explicou tanto inconsciente coletivo. Fica uma massa, o povão, acreditando em dois poderes, no bem e no mal, doença, um monte de coisa, um monte de práticas espirituais e práticas mágicas e práticas, né, cheias de rituais e procedimentos. Aí aquilo traz um alívio temporário, por algum tempo, ou alguma ajudinha, e depois a pessoa continua no mesmo problema. Então o material do Joel trata esse assunto, né? A gente começando aqui, toda vez que começa a aula o assunto é autoexplicativo, e aí eu coloco mais alguma explicação que esteja ao meu alcance, né? Hoje existe uma crença de que estamos separados das pessoas, que na realidade são parte de nosso ser como um todo. Que na realidade são parte de nosso ser como um todo, porque o mesmo campo unificado que permeia você, permeia a mim e permeia a todos. Então quando eu
compreendo essa situação e passo para a prática do que o Joel chama de a disciplina da alma, essa energia que é onipresente, ela sabe que eu estou entrando em frequência com ela. Ela não vai pensar, fulano está entrando em frequência comigo. Não, ela é amor incondicional, eu estou melhorando o meu emocional e a minha segurança, eu estou mudando a minha frequência, eu começo a compreender o assunto em mim, na minha mente, nos meus pensamentos. E aí a segurança vem, porque é uma energia que está na gente, ela está esperando que a gente tenha esse comportamento, que a gente tenha essa compreensão. Retomando, né? Existe uma crença de que estamos separados das pessoas, que na realidade são parte de nosso ser como um todo. A gente acha que o outro é o outro e a gente e a gente não tem nada a ver. Então, na medida em que a gente passa a cultivar a disciplina da alma, a segurança interna que permeia o nosso ser afeta a vida ao nosso redor e em algum grau ajuda a consciência do outro também, né? É o que o Joel chama de praticar a presença. Que presença? A presença de Deus, né? Ou a ideia de que sejamos separados e distantes de certas ideias espirituais necessárias à nossa autorrealização. Ou seja, a ideia de que a gente é separado da espiritualidade. A vida espiritual é outra coisa, isso aqui é vida material. Então tem espírito e de vez em quando os espíritos ajudam quando eles estão de bom humor. E no resto a gente sofre e tem azar, e tem problema, e tem carências de todo tipo, né? Carência de segurança emocional, carência de grana, carência de afeto, carência de conhecimento, medo, né? Medo, porque a mídia hoje não é culpa dela, mas o inconsciente coletivo propaga medo das doenças, medo da violência, medo da corrupção. Então, que segurança emocional eu vou ter para enfrentar esse mundão aí e ter uma vida emocional diferente, onde eu não me afeto com o que vem do externo? O Joel fala o tempo todo que a lição do Cristo de estar no mundo e não ser do mundo é viver essa segurança emocional interior. Ou a ideia de que sejamos separados e distantes de certas ideias espirituais necessárias à nossa realização. Então a gente procura os lugares espíritas em geral, não estou fazendo observação nenhuma a determinado segmento, mesmo porque eu já fiz várias observações em todas as aulas, estou até diminuindo os comentários com relação a isso, né? A gente fica achando que tem o espírito que vai ajudar. Então, se não ajuda, não está de bom humor. Aí eu vou lá, tenho um passezinho, dou uma melhorinha. Mas na consciência da pessoa, se ela não melhora a comunhão dela com Deus, se ela não aprende a cultivar isso dentro dela, não tem solução efetiva para a cura emocional, para a cura de relacionamento, para a cura do ponto de vista diante da vida financeira, que eu já disse que não significa entender infantilmente que vai ficar rico, milionário, mas a coisa melhora, em algum grau melhora. Porque a pessoa passa a ser mais produtiva. Que nem estava, é a primeira vez que você vem, estava perguntando exatamente do que se trata esse curso, né? E eu estava te explicando do exemplo do livro Praticando a Presença, do Joel, que quem faz a introdução ou o prefácio, não me recordo direito, do livro Praticando a Presença é um psiquiatra catedrático da USP, dizendo que não há cura emocional para a humanidade sem compreender o Joel Goldsmith, né? De tão profundo que é o negócio. E simples de entender, não é difícil. Esta crença de separação nós corrigimos com a percepção de que nossa unidade com Deus constitui nossa unidade com cada uma das ideias. Temos um bom exemplo com o telefone. Através do meu telefone eu posso fazer contato com qualquer outro telefone ou lugar do mundo. Aqui entra uma palhinha de mecânica quântica, né, da parte do Joel. Mas não posso falar nem ao meu vizinho por telefone sem que a ligação passe pela central. O que ele está querendo dizer aí? Que o nosso emocional, né, a nossa comunhão com Deus passa por essa central. E essa central não é um lugar em algum lugar, é uma coisa onipresente. As pessoas não refletem sobre a onipresença nas religiões, porque se elas refletissem sobre onipresença, onipotência, onisciência e onibenevolência, ou elas iam tentar entender alguma coisa nas entrelinhas da Bíblia, ou elas iam procurar um material extra que as fizesse compreender isso. Se Deus é onipresente, como é que tem tanta desgraça no planeta? Vai ter tanta desgraça porque é um monte de gente manifestando desarmonia. E quem é aquele que vai estar isento disso, que vai estar imune a isso? É aquele que abandonar a crença em dois poderes. Ele passa a caminhar na palavra, ou segundo a mecânica quântica, compreender o ponto de vista do observador. Ele cria a realidade.
Então, se ele estiver diante do problema, ele tem que ter uma postura emocional de segurança. Tem que conhecer o assunto, né? Não adianta falar, não, eu vou ter uma postura emocional de segurança que agora vai mudar tudo. Não é assim. Precisa aumentar a capacidade de abstração, de compreensão da situação. Aí ele passa a não acreditar, e não comprar mais a ideia do sofrimento, da carência e da falta. Então, como a emoção move o mundo quântico, cria a realidade, dali a algum tempo ele vai estar manifestando outra realidade na vida dele. A partir do momento que ele abandonar os esoterismo e misticismo, né? Porque essa pessoa ficar acendendo vela para dois senhores, ela está entendendo uma coisa, mas está praticando outra, ela vai manifestar o quê? Dúvida. Tem muita gente que não gosta do que eu falo, né? Se incomoda, já teve uns comentários, uns recadinhos, faz parte, né? Gente que disse que eu não ia conseguir realizar o meu trabalho, mas é assim mesmo, né? A última frase do Sermão da Montanha diz que quem tenta defender a verdade que o Cristo quis explicar tem uma certa perseguiçãozinha, né? Aqui, ó. Se então eu estabelecer meu contato com a central, que é o Deus, a onipresença, serei um com todos os telefones, ou seja, serei um com todas as pessoas. Somos nós. Já deve ter ouvido falar essa frase. Somos todos um, ou um somos nós, né? Então, eu gravei um áudio do último capítulo do Praticando a Presença que chama Quando Eu For Erguido às Alturas. E tem um determinado ponto lá desse áudio, ou quando lê lá no capítulo, que o Joel diz assim, né? Nada nesse mundo me é hostil e eu não hostilizo ser algum. Então, quando a pessoa chega nessa compreensão, ela está comungando da onipresença. Então, não existe inimigo, seja de outra religião, seja outra pessoa, porque o inimigo é sempre projeção do ego. Fica de novo aqui o apontamento, reflexões acerca do ego no YouTube, ou o filme O Revolver, que explica que o inimigo se esconderá no último lugar em que a gente procuraria, porque o inimigo verdadeiro é o ego, ele se esconde no interno. É a crença em dois poderes e a ignorância de manifestar mais sombra. Que sombra é um componente da harmonia, por isso que o símbolo do tal tem o preto e o branco. Nas últimas aulas eu tenho sempre lembrado do documentário Efeito Sombra, da Debbie Ford. Então, se a gente assistir aquilo algumas vezes, se não estiver entendendo nada, precisa ler mais alguma coisa. Vai entender que quando a gente se incomoda com alguma coisa, é uma sombra de alguém, uma sombra psicológica de alguém que está sendo projetada sobre mim. Faz espelho com a minha sombra, com a minha ignorância, eu me sinto incomodado ou magoado de alguma forma, e aí eu devolvo aquilo, seja com crítica, com julgamento. Então não julgues para não ser julgado, aí que entra essa frase, aí que entra esse princípio. Porque se Deus é amor incondicional, quando que eu vou compreender essa situação para mudar o meu comportamento, que nem você estava dizendo, mas como que a gente pode trazer esse tipo de ensinamento que você está falando para a vida prática? Precisa estudar um pouquinho o assunto, ler algumas vezes o Caminho Infinito, tentar entender, por isso que tem esse curso, tem essas aulas para ajudar a compreender mais rápido o Caminho Infinito. Que nem eu mesmo, quando eu pus a mão, eu li 1, 2, 3, meia dúzia, fui nos outros livros e até hoje eu já li 12 vezes o Caminho Infinito. Preciso ler mais? Acredito que não, né? Mas enquanto eu tinha frustrações, eu fui lendo. Mas o que eu não estou conseguindo? Mesmo sendo um psicanalista, o que eu não entendi ainda da sombra em mim? O que eu não aceito da sombra que o outro projeta em mim, isso ainda me incomoda? O que ainda é carência e falta em alguma área na minha vida que ainda não se transformou? Porque aonde eu estou colocando meu foco? É nessa informação, é nesse trabalho em mim mesmo? Então alguma coisa vai mudar ali na frente, já está sendo construída. Lógico. Essa sombra, a gente vai conviver com ela a encarnação toda? Lógico. A sombra é um componente da harmonia. Quando a gente aprende a aceitar a sombra do outro e trabalhar a nossa, a gente revela a harmonia nas nossas emoções. Aí que ocorre o processo de iluminação. É iluminação na consciência, uma ação iluminada. A consciência passou a compreender algo superior, iluminou a consciência da pessoa. Então, o Joel diz que a iluminação é gradual. Na mesma medida que a pessoa compreende e pratica, essa compreensão aumenta, então ela é mais iluminada. O que é uma pessoa mais iluminada? Ela sente mais paz, mais harmonia, ela confia no todo, confia em Deus. Porque Deus, ela mesma faz parte do todo. Então, se houver dúvida nela, ela é a interrogação do universo, no universo que é a onipresença. Então, ela é o ponto da onde emana carência, frustração, dúvida, medo. Foi conflitante para mim, como eu estava te dizendo, quando eu entendi que eu tinha que parar de rezar e de pedir. Porque eu sabia um monte de oração de cor.
Primeiro mês foi esquisito, porque eu lembrava de querer rezar, mas falava, não, do jeito que eu entendi, acabou. Chega de pedir rezar. Vou ter que aprofundar o assunto e entender isso daqui.